Não deixe que a sua necessidade roube de você a sua sensibilidade. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou te fazer aquele pedido de sempre. Se você está aqui e você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas, nos ajude a expandir pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, no livro de Reis, diz que existia uma mulher sunamita que observou que um profeta, o profeta Eliseu, que passava sempre por ali, era um santo homem de Deus. A palavra diz que ela insistia para ele fazer refeições lá na casa dela e, num dado momento, por observar, por ter sensibilidade de perceber quem aquele homem era, o que aquele homem carregava a presença de Deus. E ela falou para o marido dela, olha o que diz a palavra: vejo que este que passa sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar aqui. Olha a sensibilidade de perceber a necessidade do profeta. Aquela mulher oferecia refeições, a palavra diz que ela insistia para ele fazer refeições ali, e entre uma refeição e outra ela pôde perceber, ela teve a sensibilidade de perceber que Eliseu era um santo homem de Deus. Ela percebeu a necessidade física que aquele homem tinha e ela falou para o marido dela: vejo que é um santo homem de Deus, vamos fazer essas coisas por ele precisa. A palavra segue dizendo que mais à frente, Eliseu falou para o servo dele, Geazi: como nós podemos abençoar? O que ela tem falta? Na verdade, ele perguntou a ela, aquela mulher sunamita: o que eu posso fazer, falar para você diante do rei? Em que eu posso te ajudar? Em que eu posso te abençoar? De que forma eu posso te agradecer? Quantas vezes nós ficamos presos à nossa sensibilidade, aos nossos problemas, e esses problemas acabam roubando de nós a sensibilidade de perceber a necessidade de um irmão que está ao nosso lado. Aquela mulher tinha uma necessidade. Aquela mulher não tinha filhos. A Bíblia diz que Eliseu perguntou a ela do que ela precisava. E ela falou: nada, eu vivo bem aqui no meio do meu povo. Então ele perguntou ao servo dela: o que ele precisa? O que ela precisa? E o servo, Geazi, falou assim, olha o que diz: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Ou seja, aquela mulher, ela não podia ter filhos. Eles já eram velhos. Não ter filho no dia de hoje, para aqueles que desejam ter filhos, já é uma sensação não muito agradável. Já a pessoa já tem que lidar com as perguntas, muitas vezes até inconvenientes, daquelas pessoas que não têm sensibilidade. Imagina nesse tempo, não ter filhos nos dias de hoje. No tempo de hoje, nós já vivemos um outro tempo, mas já traz uma certa dificuldade para aqueles que desejam ter, de ter que lidar com as perguntas inconvenientes, de ter que lidar com os questionamentos inconvenientes. Imagina naquele tempo que as pessoas esperavam ter filho, em especial até um filho homem, que o primogênito fosse homem, ou que tivesse filho homem para carregar o legado do pai. Então não ter um filho naquele tempo era ainda mais dificultoso do que hoje. E veja que aquela mulher, mesmo com o problema da infertilidade, não roubou daquela mulher a sensibilidade de perceber a necessidade daquele profeta. Não roubou daquela mulher a sensibilidade de oferecer comida, de oferecer um espaço, de poder ter um tempo maior e perceber a necessidade daquele profeta. E como eu disse, quantas vezes nós estamos tão mergulhados no nosso problema e isso acaba roubando de nós a nossa sensibilidade. A palavra diz que aquele profeta chamou aquela mulher sunamita e liberou sobre ela uma promessa, dizendo que daqui a um ano ela estaria com os filhos dela no braço. Imediatamente ela falou: não, meu senhor, não minta para sua serva. Veja que esse era um problema que ela carregava com ela, era aquele problema que a gente não quer tocar, a gente não quer falar sobre o assunto, a gente não quer mexer porque dói. E a palavra segue dizendo assim, olha como está dizendo a palavra. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui um ano, você estará com seus filhos no braço. E ela disse:
não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. O versículo 17 diz assim: a mulher engravidou. No ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Aquela mulher, ela não deixou a necessidade dela falar mais alto que sua sensibilidade. Aquela mulher não deixou que o problema dela cegasse seus olhos para a necessidade do irmão, do profeta. Aquela mulher abençoou e nem de longe ela sabia que aquela atitude dela era uma porta aberta para as bênçãos de Deus. Quantas vezes nós estamos deixando de ser abençoados porque estamos mergulhados no nosso problema, não conseguimos perceber a necessidade dos nossos irmãos e muitas vezes deixamos de receber de Deus aquilo que pode chegar até nós se nós deixarmos um pouco o nosso problema de lado e servir ao nosso irmão e abençoar o nosso irmão. A nossa necessidade não pode roubar de nós a nossa sensibilidade. Não pode deixar que nós vivamos no mundo de mergulhar apenas no nosso problema e não conseguir perceber a necessidade daquele que está perto, daquele que está do nosso lado. Aquela mulher, ela só quis abençoar Eliseu. Ela só quis ser uma bênção para aquele profeta. E ela recebeu do Senhor as bênçãos. Ela recebeu do Senhor a madre aberta. Ela recebeu um filho na velhice. Que a palavra diz que Geazi falou que eles já eram velhos, o marido já era velho. E o Senhor abençoou, porque ela não perdeu a sensibilidade. Que nós possamos ser como essa mulher, aquela sunamita, que não perdeu a sua sensibilidade diante da sua necessidade. Que os nossos olhos possam estar abertos para aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor, e que nós não venhamos fazer isso com o interesse de receber alguma coisa, mas de apenas sermos bênção na vida do outro. Porque a palavra diz que é melhor dar do que receber. E naquele momento que aquela mulher entregou a sensibilidade, suprindo uma necessidade do profeta, ela teve as bênçãos de Deus derramadas sobre a casa dela. Ela que já era velha, o marido já era velho, ela teve um filho, ela recebeu as bênçãos de Deus. Ela não deixou a necessidade dela falar mais alto que a sua sensibilidade. Que nós possamos ser como ela, sensíveis à necessidade daquele que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.